Bom, gente, hoje nós vamos dar então início ao nosso curso da classe de catecúmenos. Tá? Estamos usando esse livro do Adão, curso para catecúmenos, da editora Z3. Fica aí o link para você comprar depois, se você assim quiser. Quero dizer também para quem está online aqui, que se quiser fazer alguma pergunta, pode colocar a mãozinha aí, né? Tem um lugar da mãozinha aqui pelo Meet. Você pode clicar e fazer a sua pergunta. O momento da aula pode parar, pode interromper, não tem nenhum problema, pode estar perguntando aí. Tá? Então fica muito evidente na pergunta, se você perguntar no momento da tua dúvida. Tá? Então não se acanhe em perguntar, né? Está colocando a tua dúvida aí, tá bom? Hoje nós vamos estudar a lição 1, estudo 1, profissão de fé. Profissão de fé. Talvez você já tenha falado assim, né? Não importa a religião, não importa o que fala lá. O importante é que fale de Deus. E se fala de Deus, eu tô dentro. Eu quero, né? Eu quero. E aí, qual que é o problema disso, né? Qual que é a dificuldade disso daí, né? Porque, se pensar bem, né, fala de Deus, deve ser bom, né? Deve ser bom. Então, muitos falam e professam, né, que não importa o caminho que você está seguindo, o importante é você confessar alguma coisa. E Deus, né? Confessar a Deus. O problema é o seguinte, que aquele que crê em tudo, não crê em nada. Aquele que acha que tem tudo, não vai ter nada. Por que isso, essa fala é assim, significativa? É porque se você não tem uma declaração de fé, não confessa a sua fé verdadeiramente, não confessa a sua fé de forma pontual, você não vai ter um significado. Você vai estar andando com qualquer pessoa e confessando qualquer crença. E aí o problema disso é que nós caímos num processo de não declarar nada. É tudo, mas também não é nada. Né? Talvez você tenha até tido uma experiência de contratar alguém que falou assim: eu sou pedreiro, eu sou encanador, eu sou eletricista, eu sou construtor, né? Eu sou engenheiro, eu faço de tudo. Eu faço de tudo. E geralmente as pessoas que falam que faz de tudo, elas não fazem nada direito. Ou quase nada direito. Por quê? Porque a especialidade está em fazer menos. Você vai no médico hoje, né? Clínico geral. Clínico geral faz uma visão geral de tudo. Mas uma visão geral. Se você tiver um problema no joelho, você vai procurar o ortopedista especialista em joelho. É um ponto muito claro que ele coloca lá como a sua base. Ao mesmo tempo, quando nós somos chamados a professar a nossa fé, é dizendo que nós cremos. Nós cremos. E como que nós cremos? E por que nós cremos? Qual que é a tua fé? Qual que é a tua crença? O que você é? Né? Isso trabalha a nossa identidade, quem nós somos. Quem que é a Vilma? Quem que é a Guilhermina? Quem que é a Patrícia? Quem que é a Letícia? Quem que é a Ana? Quem que é o Jonathan? A Priscila? Quem que é o Otoniel? E isso tem muito a ver com o que nós somos e como que nós cremos. Tem um livro que eu gosto de recomendar, que Você Adora Aquilo que Você Ama. Por quê? Porque se declaro a minha fé em Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou amar a Deus e vou adorar a Ele. Se nós temos uma fé viva, nós devemos adorar o Senhor nosso Deus, que é vivo, e não sair no processo de adorar qualquer coisa, ou qualquer pensamento, ou qualquer ato, né? Seja esse o que for. Talvez você deve ter ouvido já alguém falar assim, né? Nossa, eu estava assistindo o programa de televisão lá do pastor fulano de tal. Que programa bonito, que mensagem bonita. Eu ouvi uma conversa assim tempos atrás, né? Aí eu fui olhar o programa daquela TV lá, naquele horário, do pastor fulano de tal. Aí comecei a observar a mensagem do pastor. Falei, meu Deus do céu, como que isso pode ser? Como que essa mensagem pode ser bonita? Como essa mensagem pode ser agradável? Ela é até agradável, em certo sentido, aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, com certeza não é.
porque a palavra de Deus não está sendo pregada ali naquele lugar, né? Tem uma frase do seguinte: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho vale. Qualquer caminho vale. Se você não sabe no que você crê, e como que você crê, se você não sabe qual é a tua fé, qualquer fé vale. Qualquer fundamento vale. Qualquer ação que você vê aí é boa para você. Mas então, qual que é o processo isso? Qual que é o fundamento bíblico para isso? Quero que você abra lá em Atos capítulo 8, versículo de 26 a 40. Atos 8, de 26 a 40. Fala assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Bom dia, Samara. Então disse o etíope a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu a ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vês? O que vês lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque a terra, a sua vida é tirada. Então o etíope disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e começou por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impedes que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais, o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Olha que interessante e que passagem integrante, né? Estava lá o processo de caminhada, de ir de uma cidade para outra, né? Aí de repente ele encontra lá uma pessoa no meio do caminho que foi levada por Deus para estar naquele lugar, e está lá esse eunuco caminhando e fala assim: olha, você está entendendo o que você está lendo? Não estou não, hein? Tô meio perdido aqui nessa passagem, né? Estou meio perdido aqui no que está dizendo as Escrituras. Então ele subiu o carro, Filipe foi lá, ensinou ele, batizou esse homem e ensinou as Escrituras para ele. Que singular isso, né? Que singular isso. E o processo de entender, compreender e tomar uma decisão, né? Não é só entendeu, caminhou e foi embora, a sua vida continuou normal. Não, pelo contrário, houve uma transformação de vida, houve uma mudança na caminhada dele. Agora ele deixou a sua situação natural e normal e foi batizado, né? Ele foi batizado. Foi algo maravilhoso na vida dele, e prova disso que foi algo que foi singular na vida dele. O eunuco,
este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. O encontro que ele teve com Filipe foi algo transformador, foi algo que revelou as escrituras para ele, foi algo que mudou o caráter, foi algo que mudou a sua vida. Deus não foi surpreendido com o processo da queda de Adão. Você já pensou nisso? De Adão e Eva. Deus não foi surpreendido, oh meu Deus, né? Ou a mim mesmo, né? Deus foi pensando assim, né? Ou a mim mesmo, né? Já fala assim, oh meu Deus, né? Imagina Deus falando, oh a mim mesmo, né? O homem caiu, a mulher caiu, por que isso aconteceu, né? Não, Deus é onipotente, é onisciente, onipresente. Então Deus sabe todas as coisas, Deus está em todo lugar, e Deus não é ligado a tempo e a espaço, né? Deus já sabia. Eu gosto de pensar que a queda do homem não foi o plano B de Deus, né? Não foi ali, deixa eu ver agora alguma solução para isso de ruim que o homem fez. Não, isso foi o plano A. Deus já sabia que o homem ia cair, né? Deus não determinou o homem cair, mas Deus já sabia que o homem ia cair, que o homem ia desobedecer, mesmo assim o fez. E no plano A de Deus, não é o plano B, não é o plano C, não é o plano E, não, no plano A de Deus já tinha trabalhado a redenção e a reestruturação do homem. O plano da salvação já estava desenhado antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de haver a criação do mundo. O plano de redenção já estava desenhado, já estava todo traçado para que esses pudessem ter a transformação. Esse eunuco aqui teve o privilégio de receber, né, essa dádiva que nós também recebemos, aqueles que têm o Senhor na sua vida, de ser uma nova criatura, de já saber, de receber esse que foi criado antes da fundação do mundo, o plano da redenção do Senhor nosso Deus. Deus sabia que o homem ia pecar, porque ele não impediu isso acontecer. Isso é uma questão, uma pergunta bem pertinente, né? Se Deus sabia que o homem ia pecar, que o homem ia cair, por que Deus não impediu isso, né? Talvez você já tenha pensado nisso daí. Por que o mal existe, né? Por que o mal existe? Por que o mal está aí? Por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? Talvez você possa ter indagado isso algumas vezes. Eu mesmo indaguei já. Eu lembro quando a minha mãezinha, Dona Hermísia, mulher de oração, guerreira de oração, trabalhadora, mulher que ajudava muito e ajuda muito a família, trabalhava tirando leite nas vaquinhas lá de casa e vendia os leitinhos na comunidade, né, para ajudar nas despesas da casa, vendia depois os gadozinhos e trabalhava muito. E com o passar dos anos, ela adquiriu um câncer de mama, mais ou menos uns 30 anos atrás, mais ou menos. Primeiro câncer de mama. E se pensar num câncer de mama há 30 anos atrás, de 10 morria 9, né? De 10 morria 9 naquela época, morreram muitas mulheres com câncer de mama. E aí a nossa indagação de uma mulher guerreira de oração, serva do Senhor Jesus, esposa de presbítero, né? Nossa família, graças a Deus, é uma família que sempre esteve nos pés do Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu sou a 5ª geração de presbiterianos, 5ª geração de pessoas que estão no reino do Senhor Jesus Cristo. Nosso tataravô foi um dos primeiros presbíteros da cidade de Brotas aqui, que é uma das primeiras igrejas presbiterianas a ser implantada no Brasil. Nosso tataravô, Henrique Gomes de Oliveira, né? Então, o processo de uma família que está servindo ao Senhor Jesus Cristo, talvez a gente poderia ter aquele senso de justiça própria, né? Por que isso acontece com os bons, Senhor? Né? Por que isso não acontece só com os maus, com as pessoas ruins, com as pessoas que estão causando mal para a sociedade? Isso acontece porque o mal está aí, né? Isso não acontece porque nós fizemos uma coisa ruim. Não, isso acontece porque o pecado habita no mundo, né? O pecado habita no mundo. As coisas boas acontecem com pessoas boas, mas também as coisas boas acontecem com pessoas ruins. Por quê? Porque existe o mal. O mal está solto, não? O mal está à nossa volta. E o mal é contra a saúde da sociedade, né? Então as coisas ruins acontecem com todo mundo. Mas o processo aqui é de entender que a sociedade toda tem um processo de viver as consequências do pecado, que foi a consequência que houve aqui na queda de Adão. Fala, Letícia. Bom, pastor,
Então, eu ouvi uma frase, ouvi não, acho que eu li essa frase outro dia, e que essa frase de, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Aí tava a resposta assim, essa coisa ruim aconteceu uma única vez com a pessoa boa, e foi com Jesus Cristo. Perfeito. Porque, né, a gente, sendo pecadores, não somos bons, né? Não. É o nosso senso de justiça própria, né? Achar que nós somos um processo de balança, né? De pesar, né, as coisas, né? Eu fiz tantas coisas ruins, mas fiz tantas coisas boas, estou no positivo, né? Mas a Bíblia fala que até nossas próprias ações boas é como trapo de imundícia, né, diante do Senhor. Não vale coisa nenhuma, né? Não vale nada. Aquilo que nós achamos que é bom dentro do nosso contexto, não é bom porque está até com um fim próprio, né? Com um senso de justiça própria. Você fez não por causa do Senhor Deus, você fez por causa de você mesmo. Então você é teu próprio ídolo, né? Você adora a você mesmo, né? Você ama o que você adora. Muitas pessoas se amam demais, né? E acabam se adorando demais, né? Eu não sei aí onde você mora, mas aqui na minha cidade, se pararmos para andar aqui na cidade, numa região aqui de 10 quadras, nós temos pelo menos umas 3, 4 academias. Uma região de 10 quadras. Umas 3, 4 academias. Por que nós temos um processo tão grande de academia crescendo? Processo de autoadoração, adoração ao corpo, querer aparentar, né? Querer ser, querer mostrar, né? Muita gente não está ali para ter uma vida saudável, muita gente está ali para sentir poderosa, poderoso, né? Fortão, né? Todo arrumado. Não estou falando que você não tem que cuidar do corpo, tá? Não estou falando isso. Estou falando que você tem que fazer para a glória do Senhor Jesus Cristo, ter um corpo saudável, porque você é templo do Espírito Santo, né? Que vem à base do Senhor, nosso Deus, né? E o processo aqui, esse é um processo da consequência do pecado de Adão. A consequência lá do Jardim do Éden, né? É a consequência da queda. E quando nós estamos sem o Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter esse processo na nossa vida. Uma ação da queda é a ação de nos levar à morte, né? Se comer desse fruto, certamente você vai morrer. O processo aqui não é só morte física, é a morte espiritual, que é consequência da morte, a morte carnal, a morte do corpo é consequência da morte espiritual, do afastamento de Deus, né? E quando nós estamos longe do Senhor, nós morremos fisicamente e espiritualmente. Mas a morte física é uma consequência da morte espiritual. No entanto, quando nós estivermos no céu, vai ser vida eternal. Por quê? Porque nós vamos estar na presença do Senhor nosso Deus. E aí sim, Ele é eterno e nós teremos a vida eterna também, né? O processo de morte não mais nos alcançará, porque todo o pecado será vencido por completo lá com a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos no processo da salvação em Cristo Jesus, da queda, melhor falando, ela não surgiu no plano B de Deus, né? Meu Deus, né? O homem caiu, o homem comeu do fruto proibido, o homem agora está desgarrado, está longe, vamos ver o que a gente vai fazer para resolver essa situação. Não, Deus já tinha um plano, Deus já tinha articulado todas as coisas, né? E Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalhou no processo da redenção do homem. Eis que vai vir o Filho do Homem e vai esmagar a cabeça da serpente. Eis que o amor de Deus, né, que foi derramado por nós, vai vir através de Cristo Jesus. Então Deus Pai, Deus Filho trabalhando no processo da nossa salvação, e o processo do Espírito Santo nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Então a salvação não é um processo só do Filho, mas também é do Senhor Deus Pai, amoroso, Deus de amor. Mas também é um processo do Espírito Santo, nos convencendo, nos mantendo agarrados nele, né? Não é nós que somos salvos e transformados, e agora nos mantemos salvos. Não é isso. Mas somos salvos, transformados, e o próprio Deus nos mantém salvos, né? Esse é um processo da salvação do Senhor Jesus Cristo. O plano de Deus inclui também uma organização para unir e congregar o seu povo. Deus nos salva, mas Ele não só nos salva, mas Ele nos coloca dentro de um processo de comunidade, num processo de ser um povo separado para o Senhor nosso Deus. O processo do Senhor Deus
não é só salvar-nos, mas é salvar-nos e nos reunirmos, né? Nos reunirmos. Como um pai gosta que os seus filhos estejam sentados todos à mesa, juntos, né? Para assim alimentar-se, para assim estar junto. O plano de Deus inclui, então, o princípio de criar um povo. E se nós pensarmos num povo, vamos pensar num povo separado ou unido? Vamos pensar num povo que é unido. Unido por uma nação, unido numa terra, unido num processo de família, né? Que vai estar caminhando para a glória do Senhor Jesus Cristo. Olha só, um dos nossos textos aqui para nós lermos, que é Jó 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O patriarca, além de chefe, era também o líder religioso da sua família. Então aqui, Jó, ele não era só chefe, né? Mas ele era o sacerdote da sua casa, né? Vamos assim falar, né? Numa linguagem mais novo testamentária. Mas ele é o processo aqui de entender que ele é o líder religioso da sua casa. Quando nós chamamos e somos chamados para ser um povo, somos chamados para ser um povo para congregar junto, para viver junto, e para sermos esse povo que tem a sua caminhada cristã num processo não unitário, mas num processo conjunto. Não dá para amar o Deus da igreja sem amar a igreja. Não dá para amar o Deus da igreja sem viver no corpo que é a igreja, né? Então o processo aqui de caminhada é um processo de estarmos unidos num só propósito, né? Também se nós pensarmos no processo de outros, né, da fé, nós vamos observar que sempre eles estavam vivendo em clã, né? Era um povo que era separado. Mas separado para quê? Para viver num conjunto. Vamos ver a vida de Jó, vamos ver a vida de Jacó, vamos ver essa caminhada. Eles representavam um povo que estava junto, e sofreram junto, e padeceram junto, e no momento que eles foram divididos para força, né? Por quê? Porque Deus sempre chama um povo para ser o povo seu. E aí vamos pensar um pouquinho, o que é professar a fé? O que é professar a fé? O que vocês pensam aí que é professar a fé? Quem pode me ajudar aí, tentando responder um pouquinho aí? O que é professar a fé? Pode liberar o microfone aí e falar. Vamos lá, gente, um de cada vez. Quem pode me ajudar? O que é professar a fé? Vilma, quer dar uma arriscada aí, Vilma? Olha lá. Isso. É a declaração, né, que nós cremos em Jesus Cristo, a declaração da nossa fé em Cristo, né? Legal. E o que você crê? Eu creio que Jesus Cristo, que Deus mandou Jesus Cristo padecer na cruz pelos nossos pecados, né? Para nos tirar do pecado. Maravilha, maravilha. Isso é professar a fé, né? Isso aqui é declarar a nossa fé. O que é professar a fé? Professar a fé é nada mais, nada menos do que dizer no que nós cremos. Qual que é a nossa declaração pública? Né? Qual que é a nossa declaração não escondida, né? Não agente 007, né? Porque tem algumas vezes que o pessoal professa uma fé, mas professa uma fé secreta, né? Uma fé secreta. Ninguém sabe quem que você é, ninguém sabe o que você faz, ninguém sabe quem você que você declara, né? A nossa declaração pública de fé é feita por aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, né? Crê no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, que é a primeira pessoa da Trindade, que é a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nós olhamos assim, nós vamos ver que nós somos chamados a declarar a nossa fé sempre, né? E assim também os apóstolos foram chamados a declarar a sua fé. Vamos lá para Mateus 16:16. Mateus 16:16.
Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que declaração maravilhosa, né? Qual que é a tua fé? Quem que o Senhor fala? Quem que você fala que eu sou? Né? Jesus está perguntando para ele, versículo 25, versículo 15: Quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando nós somos chamados a professar nossa fé, é dizer: no que você crê? Eu creio no Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio em Cristo Jesus como Senhor, meu Senhor e Salvador da minha vida. Quando nós olhamos a história de Filipe e Eunuco, temos aqui um exemplo de profissão de fé e batismo, por exemplo, né? Você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Creio. Então é justo que você seja batizado. É justo que você tenha esse ato na sua vida. Então, esse ato aconteceu com eles. Aí eles desceram até a água, viram a água lá, desceram até a água. E aqui, diga de passagem, não quer dizer que descer até a água, não quer dizer que eles entraram na água, tá, gente? Não quer dizer que eles mergulharam na água, tá? Então, aqui, os imersionistas, né, não está relacionando isso a entrar na água. Descer na água, você pode descer na água até o teu joelho, até o teu calcanhar, ou até a cabeça mesmo, tudo. Não quer dizer que você afundou na água, tá? Então, diga de passagem, ali tinha água, a gente não sabe qual que era o tamanho dessa água, qual que era o rio que estava lá, qual que era a profundidade desse rio. Mas sabemos ali que tinha água ali, e eles desceram até a água. Pode ser um poço, né, lá embaixo, e eles desceram até a água lá embaixo. A gente não sabe ao certo, mas o processo que a gente sabe é que houve água, e houve uma declaração de fé, e houve um batismo naquele momento, né? E o processo aconteceu ali, né, o que a gente vai chamar na ciência da religião de rito de passagem, né? Tenho mestrado em ciência da religião também. Então, se for fazer uma análise de cientista da religião aqui nesse processo, a gente vai ver que houve uma passagem do eunuco de um rito de uma religião, que é a religião aqui cristã, né? Religião de Cristo, que nós temos e seguimos. Então, quando nós olhamos esse aspecto aqui, houve uma declaração da fé e uma prática da fé. Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o teu coração. Então, no que você crê? Se você crê em Cristo Jesus, então é lícito você ser batizado. É lícito você seguir nessa fé. É lícito você se fortalecer nessa fé. E assim aconteceu. Então, todo aquele que nele crê deve ser batizado publicamente, se assim o puder fazer, né? E aqui nós estamos falando já um pouco de declarar a fé e ser batizado, né? Mas aqui a grande pergunta que a gente vai ver lá na frente, né, lições posteriores a essa, né? O batismo salva, né? Batismo salva? Não, batismo não salva, né? Mas aqueles que podem ser batizados, devem ser batizados? Sim, devem ser batizados, né? Está lá o ladrão da cruz, né? Que é a prova que o batismo não salva. Mas ele não podia descer de lá para ser batizado, né? Calma aí, pera um pouquinho, não me mata agora não, que eu tenho que ser batizado, né? Vai ser no terceiro domingo, né? Vai ser no primeiro domingo aqui na minha igreja lá, eu tenho que ir lá. Porque eu conversei com Jesus aqui, ele mudou a minha vida. Então eu tenho que descer da cruz aqui para ser batizado lá. Ele não tinha condições de ser batizado. Então, é claro que para ele o batismo não era fundamental. Mas o batismo, ele é algo externo daquilo que está internamente no seu coração, na sua vida, né? Então esse é um processo que nós devemos entender e praticar sempre, né? Guilhermina, é contigo. Dá uma liberada no teu microfone, Guilhermina, por favor. Graça e paz. Graça e paz, irmão. Que o irmão acrescente para mim em relação ao que o irmão acabou de falar, né? Porque a gente crê, confessamos Cristo como nosso Salvador. Então a nossa fé é viver e vivenciar. Só que, na verdade, aqui na minha região onde eu moro, todos confessam Cristo como seu Salvador. Porém, crentes reformados, crentes, às vezes, não é nem atuante, né? Nem reformado, mas pagão. Tipo assim, tem religião aqui que é pagã, mas confessa Cristo como seu Salvador. Como é que o irmão completa essa parte daí? Porque não é só crer. Sim,
não é só crer, né? Tem que crer em Cristo Jesus como seu único Salvador, ter uma fé verdadeira, uma fé não fundamentada nas coisas pequenas. Guilhermina, é importante ressaltar aqui que nós estamos falando do processo de salvação. Tá? Então, eu creio que tem muita gente que, de forma sincera, está servindo o Senhor Jesus, até de forma errada, né? Em igrejas que se dizem cristãs, mas são pagãs, né? Adoram a muitos deuses, né? Adoram as campanhas, né? Adora as profetadas, adora, né? O falar em línguas, né? Aquele culto reteitei e assim por diante, né? São nossos irmãos, né? Eu creio nisso, não creio que eles não creio que eles não são salvos, não creio que eles não são sinceros nas suas ações, tá? Eu não creio nisso, sabe? Tem muito, os pastores são radicais falando que essas pessoas não são de Deus, né? Eu não penso assim. Eu acho que isso é muito radicalismo, né? Pensar que o céu é só nosso, né? Que o céu é nosso e nós damos para quem nós queremos, né? Então o céu não é nosso, o céu é do Senhor Deus e Ele dá para quem Ele quer, né? E a salvação, tanto para mim quanto para eles, não é pela minha obra, né? Mas é pela obra de Cristo completamente. Então, eu creio assim, Guilhermina, que essas pessoas, elas estão sedentas até da palavra, mas buscam alimentar o seu ego ainda, né? Alimentar o seu desejo próprio, né? As suas próprias ambições, né? E não aquilo que o Senhor Deus quer para a vida deles, né? E o processo aqui que nós devemos entender é que o que depender de nós, nós vamos buscar a Deus, né? O que depender de nós, nós vamos buscar a vontade do Senhor Deus e nos alimentar dessa verdade permanentemente. E não de forma secundária, né? Se Ele me agradar, se Deus fizesse milagre para mim, eu vou servir a Ele. Não é por isso que nós servimos a Deus, né? Nós servimos a Deus não é pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Então o processo aqui da nossa salvação, temos que ter a clareza de que vamos servir ao Senhor pelo aquilo que Ele é, como o Senhor da nossa vida. E esse livro, você adora aquilo que você ama, né? Você ama aquilo que você adora. Ele tem uma frase assim, bem singular, assim, eu fiquei, puxa, né? Que coisa, né? Ele falou assim, Deus não quer ser o teu ídolo. Olha só que interessante, né? Ele pensar em Deus e em ídolo, né? Eu falei, pô, mas como assim, né? E aí ele fala assim, Deus ele não quer ser o ídolo do teu coração. Deus ele quer ser o Senhor da sua vida. E tem uma diferença muito grande aqui, nesse processo. Uma diferença muito grande. Até aquilo que é próprio dado do Senhor Deus, Ele mesmo como pessoa. Não estamos nem falando da cruz, não estamos nem falando da Bíblia, né? Porque tem gente que abre a Bíblia como um amuleto, deixa lá no Salmo 91 na sua sala, né? Para meio que espantar os maus olhados, né? Vai dar uma arrebatada aqui, os espíritos maus vão chegar aqui, vai ver a Bíblia aqui, vai sair correndo, né? No Salmo 91, porque vai cair 1000, vai cair 10.000, e você não vai ser atingido, e assim por diante, né? Mas calma aí, não é nem o amuleto, né? Estamos falando do próprio Deus, né? Deus como o ídolo, né? Se você pensar de uma forma muito singular, né? Mas Deus não quer ser seu ídolo, não. Deus quer ser o Senhor da sua vida. Deus quer ser esse aspecto de senhorio. A gente, muita gente não conhece muito bem como que é esse aspecto de senhorio, né? Por quê? Porque nós somos acostumados numa região onde não tem rei, né? Nós não temos rei aqui, né? E cada dia mais tem conhecendo menos, né, o aspecto de senhorio, né? Porque na minha época, quando eu era criança, eles chamassem uma pessoa mais velha de você, rapaz... Podia ter certeza que quando chegasse lá em casa ia ter uma conversa com a varinha, né? Com aquela, né? Podia ter ia ter uma conversa muito séria, né? Chamasse uma pessoa mais velha de você, inclusive se você quer bugar a minha cabeça, você uma pessoa mais velha chegar para mim e falar assim, não me chama de senhor, não me chama de senhora, não, me chama de você. Falei, minha filha, você está bugando a minha cabeça, você está criando um problema na minha cabeça, para mim reformular isso na minha cabeça vai ser um problema muito sério. Por quê? Porque eu já coloquei na minha cabeça que toda pessoa mais velha é o Senhor. Mas o aspecto de Senhor na época de Cristo é ser dono, ser pertencer. Não é só um senso de respeito, não. É um senso de você ser dele. E quando um servo chegava na frente do seu Senhor, ele ajoelhava a cabeça no chão, colocava a cabeça lá na terra.
Isso é adoração. Né? Hoje, o aspecto de adoração, o pessoal está lá fechado os olhinhos, lá, ó, erguendo a mão, e adoração, estou adorando a Deus. Não, no processo de adoração bíblica é o processo de prostrar, o processo de se ajoelhar. E o que isso era significativo? Era significativo que ele estava falando assim, ó, eu estou rendendo a minha vida nos seus pés. A minha vida está aos seus pés. O Senhor tem uma espada aí na tua cintura, e aqui no chão, no teu pé, tem o meu pescoço, minha cabeça. Se o Senhor quiser tirar a minha vida, o Senhor tira, porque a espada está na tua mão. Isso é senhorio, é render-se, né? O processo de render. E aí o processo, Guilhermina, é de nós buscarmos o Senhor, nosso Deus, de forma sincera, né? E aqueles que não querem, amém também, vamos fazer a nossa parte, vamos ensinar aqueles que querem, né? Vamos ensinar aqueles que querem, vamos ensinar aqueles que desejam, e Deus vai ter os seus eleitos em qualquer lugar, né? Já te passo a palavra, Jonathan. Eu pastorei a cidade de Guaratinguetá, aqui no estado de São Paulo. A cidade de Guaratinguetá é a cidade de Frei Galvão, né? Do lado de Aparecida. E aí, nós reiniciamos o trabalho lá da nossa igreja na cidade de Aparecida, né, que é chamada de Aparecida do Norte, mas ela chama de do Norte porque aqui na estação de trem, o trem que ia para lá é o trem do Norte, né, que ia para o Norte. Então, por isso ficou Aparecida do Norte. Então, lá nós iniciamos o trabalho de pregação do Evangelho lá na cidade de Aparecida. Muitas pessoas falaram assim, mas por que você está abrindo a igreja lá em Aparecida? Você não tem outro canto para abrir igreja, não? Lá justamente em Aparecida, que é o centro, né, aqui da idolatria no Brasil, né? Eu falo, Deus tem seus eleitos em tudo quanto é lugar nessa terra, não tem lugar escolhido para Deus ter eleito, não. Né? Lá Deus não pode salvar ninguém naquela terra lá, não. Porque a terra também é mais árida, né? Mas regando, ela vai ter seus eleitos lá também, em todo mundo, né? Não é só em um lugar ou outro, não. Por quê? Porque Deus vai ter os seus em todos os lugares. Isso é importante, nós buscarmos o Senhor de forma sincera, bíblica e verdadeiramente, Guilhermina, porque Deus vai honrar a gente, não por causa da gente, mas por causa dele mesmo, né? Por causa da palavra dele, por causa de quem ele quer salvar, né? Isso é maravilhoso, né? Fala, Jonathan. Deus te abençoe, irmão, aí pela resposta, entendi. Amém, meu querido. Estou aqui à disposição, tá? A hora que quiser falar, pode perguntar aí, sem nenhuma dificuldade, tá bom? Fala, Jonathan. Pastor, uma pequena dúvida, rapidinho. Perfeito. Então, em qual momento que eu posso certificar que a graça tira a culpa do pecado de mim? Em qual momento você pode certificar que a graça vai tirar a culpa do pecado em você? Isso, eu posso afirmar isso. A partir do momento que você reconheceu Jesus Cristo na sua vida e que você confessou Ele como o Senhor da sua vida, você já foi justificado. Então essa graça já se manifestou na sua vida. Não é um processo que você está meio salvo. Ou você está salvo ou você não está. Não tem meio salvo, meio convertido, né? Eu declaro meia fé, né? Não, você declara Cristo ou você não declara Cristo, né? Não tem um processo de meia palavra em Cristo. Nós somos ou não somos. Mas eu estou ainda no processo de salvação. Ok, todo mundo está, né? Todo mundo está. Isso vai ser só finalizado lá no último dia, quando Cristo voltar, quando nós formos com Ele, né? A Ele, né? Quando o Senhor nos chamar individualmente, ou quando Ele voltar. Então, a salvação ela não acontece por metade, ô Jonathan. Ela acontece de forma plena. Eu sou salvo. Eu fui remido pelo sangue do Cordeiro. E agora, o processo que nós chamamos na teologia do já e do ainda não. Né? Eu fui redimido, transformado, purificado. Mas isso está acontecendo diariamente na minha vida também. Isso já aconteceu, mas acontece diariamente. É o fazer e nos manter, né? Mas ela pode também estar trabalhando na transformação nossa. Aí não seria a graça, seria uma transformação. É o que nós chamamos na teologia de santificação progressiva, Jonathan. Então Deus te salva. Vamos pensar assim, você estava morto nos seus delitos e pecados, como as Escrituras nos falam, certo?
Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Isso. Aí o que acontece com isso? Veio o Senhor Deus, pela sua graça, nós somos salvos. E percebe que a palavra ali é presente. Nós somos salvos. Nós seremos salvos. Nós somos. É agora, já. Nós já estamos salvos. Mas isso já aconteceu plenamente? Aconteceu plenamente agora. Mas para você chegar até lá, precisa de um processo de crescimento e amadurecimento e da perseverança dos santos, que nós chamamos aqui que Deus persevera por nós. Que é a parte da teologia dessa perseverança dos santos. E o que você falou aí de crescer essa santificação progressiva. Eu vou crescendo em santidade. Lembra que a palavra santidade é separado para Deus, né? Eu vou separando cada dia mais o meu coração para Deus. Vou separando cada dia mais minha vida para Ele, né? Menos de mim, mais de Deus, né? É esse processo diariamente. Eu deixo meus ídolos, eu deixo os ídolos dessa terra, né? Ó, quantas vezes você já ouviu alguém falar assim: você tem direito de ser feliz? Se ame mais. Aí as escrituras vêm falar assim: se ame menos, ame mais a Deus. Pô, mas calma aí, mas não é para me amar mais? Mas é o mundo que quer, o mundo quer isso, não é Deus que quer isso para a tua vida, não. É o mundo que quer isso para você, né? Ame-se mais, se valorize mais. Olha, a Bíblia fala que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis, nós somos como um vermezinho. Mas então como que é isso? Mas Deus vem até nós e fala assim: não importa se você é pecador, não importa se você é miserável, não importa se você é vermezinho, eu te amo. Não é por causa de nós. Deus não nos amou porque nós somos bonitões, arrumadão, né? Porque somos a melhor pessoa do mundo, né? Não, Deus nos amou porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. Não é a gente, é Ele. Então o processo aqui da nossa declaração de fé é o processo de declarar aquele que nos salvou, que nos tirou do lamaçal do pecado e que nos mantém fortes e firmes para viver essa santificação progressiva e constante, né? Lembra lá em Atos, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Nós temos o Espírito Santo em nossa vida hoje, que nos mantém firmes no Senhor. Para quê? E com o quê? Com o poder do Espírito Santo em nossa vida. Não é para a gente ter arrepio, não é para a gente falar em línguas, não é para a gente dar profetada, não, para ser o quê? Testemunha, para sermos testemunha, para anunciarmos, para falarmos, para sermos testemunha ocular, né? Daquilo que viu, né? A transformação em si mesmo, né? Eu estou vendo essa transformação na minha vida, estou vendo essa transformação na vida da minha esposa, e isso mudou a minha fé, mudou a minha concepção de vida. Eu estava morto, agora tenho vida. A gente não fica meio vivo. Deus nos deu vida, e vida em abundância, né? A vida que já é a partir de agora, em abundância, para chegar lá no céu. Temos aposta essa vida eternal, né? O que morre é a carne, não é o espírito. O espírito volta para o Senhor Deus, né? Porque esse é a vontade do Senhor. Porque Ele é eterno, Ele não acaba, né? Não acaba. Ah, mas acabou, morreu o corpo aqui, o espírito morre, né? Ou seja, no céu vai ser eternal, ou seja, no inferno também vai ser eternal. Ou vai para o céu para viver a eternidade, ou vai para o inferno para viver a eternidade. De qualquer forma, ele tem eternidade. Eu quero o céu, é óbvio que eu quero o céu. E pela graça nós temos esse céu. Não é pelas nossas ações boas ou ruins. Isso é bênção do Senhor. É a graça divina sobre nossas vidas e sobre nossos corações. Olha o que fala Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Maravilhoso isso aqui, gente. Olha, vem do Senhor. Mas quem que pode confessar Jesus Cristo verdadeiramente, de coração? Aqueles que o Senhor Deus tocar na sua vida, né? Aqueles que o Senhor Deus
mover esses para a obediência, para a caminhada com o Senhor Jesus Cristo. A profissão de fé está presente 3 elementos importantes aqui, que é o intelecto, a emoção e a vontade. Eu quero, eu faço, né? E eu entendo. Então eu estou entendendo, e porque eu entendo, isso gera na minha vida vontade, né? Isso gera uma transformação nas minhas emoções. Então eu quero, o intelecto, a emoção e a vontade. Isso é o que é importantíssimo para a nossa vida. Olha o que ele fala sobre o intelecto. Quando os saduceus tentaram contestar a ressurreição dos mortos de Jesus, dos mortos, Jesus lhe respondeu: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Está lá Mateus 22, 29. O aspecto de não conhecer, sim, o aspecto de não conhecer, o intelecto é importantíssimo. A nossa fé não é uma fé vazia. Nós não somos chamados para crer no nada. Não, só creia, só creia. Só creia e pronto, acabou. O Senhor nos dá uma fé viva, uma fé pensada. Uma fé que não é no acaso, né? Não, pelo contrário. Ele fala assim, examinais as Escrituras. Pense, haja com o intelecto, haja com o pensamento. Não é uma fé vazia do nada, se joga aí sem saber onde você vai cair. Não, pelo contrário, nós somos chamados a sermos uma pessoa pensante, né? E é isso que os cientistas falam, que é a separação do homem e das demais espécies, né? Porque o homem é o homem sapiens, né? O homem que pensa, né? E é interessante que dentro desse aspecto aí, o Senhor Deus nos chama para servirmos a Ele com um senso pensado, com ter uma vida pensada, né? Um culto pensado, né? É Romanos 12, 1, né? É o nosso culto racional. Eu creio que esse Romanos 12, quando ele fala do culto racional, ele não está falando de uma liturgia cultica, ele está falando de uma vida cultica. Romanos 12, 1 e 2, né? Para que possa experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Isso é um aspecto da nossa vida maravilhoso. Quando nós olhamos e vemos, somos chamados a não ter uma fé tola, uma fé insensata, mas somos chamados a ter uma fé verdadeira, uma fé que é pautada num Deus verdadeiro, no Deus das Escrituras. Como está lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Jesus mesmo disse isso aí. Olha, vai lá e olha as Escrituras lá, olha o Velho Testamento, olha o que Isaías falou de mim, porque Jesus falou de mim, e o que Jesus falou, isso testifica da minha vida, isso mostra a minha vida, o meu coração, a minha caminhada, né? Porque nós somos chamados a viver uma vida de pensamento, né? Uma vida de uma fé racional. Mas a fé não é a convicção daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente espera, lá em Hebreus, né, 11. Sim, também é, mas ela é pautada no quê? Ela tem a base no quê? Naquilo que eu não conheço, naquilo que eu não sei? Não, eu tenho que conhecer de Deus. Como crerão se não tem quem pregue? E como pregarão se ninguém sabe da palavra? Então o processo é conhecer a palavra e ter um pensamento sobre a palavra, né? Não é ter uma fé insana aqui. Não, eu creio que Deus existe, eu só sei que Ele existe, está lá não, você tem que ter clareza da tua fé. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, da Bíblia, das Escrituras, da palavra do Senhor Deus, porque elas testificam de mim, disse Jesus. Olha lá, as Escrituras mostram que a Bíblia mostra Jesus Cristo, né? Quem é Jesus, o que Ele fez, o que Ele faz. Isso é um aspecto maravilhoso para a nossa vida. Servir a Deus sem conhecer as Escrituras e viver uma vida desastrosa. Talvez você possa estar pensando assim, e já ter pensado, né, ou ouvido alguém pensar, né? Fala assim, eu acho que é assim. Fala aqui, eu acho, o que é isso? Calma aí, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Poxa, aí isso muda muito, né? Porque não somos chamados a ter uma vida do achismo, né? Estou achando. Pelo contrário, eu sou chamado a ter uma vida de clareza na palavra do Senhor nosso Deus, de conhecer as Escrituras, de pensar o que a Bíblia fala. E olha só, Hebreus 11, 1. Veja lá, Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas como que eu posso ter certeza? Como que eu posso alimentar essa certeza?
Alimentar a certeza é um aspecto de eu sei, porque não porque eu sei apenas, eu sei porque as Escrituras falam, eu sei porque o que eu já vi, isso alimentou a minha cabeça, o que eu já aprendi alimentou os meus pensamentos, e agora eu tenho conhecimento disso, eu tenho certeza disso. Não é uma certeza que a pessoa que vai lá fazer a fezinha, né, no dia 31 de dezembro, lá na Caixa Econômica Federal, lá na lotérica. Eu tenho certeza que esses números vão ser sorteados dessa vez. Agora, dessa vez eu tenho certeza. Mas qual que é a certeza dele? A certeza dele, a única certeza que ele tem é de jogar, né, de gastar o dinheiro dele. Se ele vai ganhar mesmo, certeza, é raro, né? É raríssimo, né? É mais fácil cair um raio na tua cabeça do que você acertar uma Mega Sena no final do ano, né? Por quê? Porque é muito improvável. Agora, a certeza que tem o cristão é diferente. É algo daquilo que é verdadeiro, que é justo, que não falha, que não falha nunca, né? Mas aí nós temos que ter a clareza do que ele fala de verdade, não é aquilo que as pessoas falam, né? Que ele diz. Ah, Senhor Deus proíbe tal coisa na Escritura. Mas, calma aí, onde está escrito isso? Onde está falando isso? Aonde que fala isso aí na Bíblia? E eu observar na Bíblia, nós devemos ser mais como os bereanos, né? Que era conhecido por questionar, por ouvir os profetas e ficar lá olhando no livro sagrado para ver se era aquilo mesmo de verdade, né? O que a gente não pode fazer é ficar ouvindo as pessoas à nossa volta e não ficar pensando sobre isso, né? Não refletir, onde que está escrito isso? O que ele está falando? E por que ele está falando aquilo lá? Né? Qual é a base para ele falar isso? Porque um texto fora de contexto é usado de pretexto para dizer o que você quiser. Você pode encontrar na Bíblia muitas formas de dizer muita bobeira. Né? Eu já ouvi uma pessoa falar assim que a Bíblia é a mãe das heresias. E não está errado, não. Se você tira ela do contexto, se você usa ela de forma errada, é assim, você vai ver muita heresia ali. Não, mas não é da Bíblia, é das pessoas que falam dela, né? A Bíblia não tem heresia. Quem cria heresia é o pecador, né? É o ser humano pecador, que vai usar de pretexto para dizer as coisas. Né? Então isso é um processo que é terrível, né? Deixa eu ler aqui certinho o que a Samara está falando aqui. A Samara está falando, vim de uma denominação exatamente assim. Acreditam plenamente na pregação, nas pregações reveladas. Isso mesmo, Samara. Deixa eu ver o que Deus está revelando aqui, né? Muitas vezes a pessoa, aquela pessoa leu aquele texto bíblico a primeira vez na vida, né? Nunca tinha lido lá naquele texto bíblico. Mas eles não creem nas Escrituras, é verdade. Lê o texto bíblico vai para cá, ele vai para lá, né? Não crê na palavra de Deus como revelação firme, não. Crê na revelação especial que está no pecador, né? Ele vive em busca de uma palavra. Culto após culto, bem isso mesmo. E a palavra está na mão deles, né? Mas não lê a Bíblia com fé de regra e prática, né, Samara? Estava vivendo as suas próprias emoções, seus próprios quereres, né? Seu próprio querer. Que é muito fácil, né? Muito fácil. Essa semana eu aconselhei uma pessoa, que viveu numa comunidade também, neopentecostal, e ela estava passando por muita dificuldade, muitas crises financeiras, crise no casamento e assim por diante. E aí, direto, ela ia fazer as campanhas, ia nas orações, e muitas vezes ia na madrugada orar na igreja, estava lá. Hora ou outra aparecia uma pessoa lá e falava assim diz o Senhor, e falava um monte de coisa para ela chorava. E tudo que foi dito lá para ela não aconteceu nada. Via de regra não tinha nenhuma profetada de olha, se converta, muda o teu coração, quebranta-se diante do Senhor. Assim diz o Senhor, vou prosperar a tua casa, vou sarar a tua empresa. Sempre era isso, né? Sempre o processo do eu e do homem, né? Vamos falar um pouquinho das emoções. Nosso horário está um pouquinho adiantado, já 10h17. Como é que vocês estão aí, meus queridos? Podemos dividir em duas partes também aqui. Vamos cortar aqui então, e aí a gente acaba
dando sequência na próxima semana, daqui para frente, pode ser? Ok. Próxima semana, então, a gente começa nas emoções, página 18. E eu queria ver com vocês aqui dúvidas, perguntas aí do hoje agora, que a gente já trabalhou até aqui. Se quiser abrir o microfone, eu estou à disposição. Esse momento de bate-papo aqui também é importante, tá? Para a gente poder tirar as dúvidas. Pode ser de repente a aula de hoje ou outro assunto também, se vocês quiserem. Não? Tá todo mundo afiado, hein? Bacana. Ô Guilhermina, é você que ensina as crianças? Sim, irmão, eu ensino as crianças. Ah, legal, bacana, bacana. Eu saí de uma igreja que não podia ensinar e eu tô sem igreja no momento, porque onde eu tô só tem igreja pagã. Eu tive conversando com a Gisele sobre você também, lá, ela esteve perguntando e tal. E até essa história da mulher do Machado eu contei para ela também. Falei, olha, é uma questão importante aí para essa irmã, de repente, ser esse farol no meio dessa escuridão aí, né? E que bênção que você está aqui, minha irmã. Bênção mesmo. Mas eu estou visitando uma igreja que é bíblica, que eu acho, né? Só que já tá. Eu estou só visitando. Ele já queria que eu confessasse a fé, me rebatizar, e eu não estou sentindo de fazer isso no momento. Meio, vai com calma, né? Entendendo o que está acontecendo. Porque eu não conheço totalmente como é que é a doutrina, né, da igreja. Eu estou lendo a confissão de fé, é bíblica, mas porém tem as festas, né, no dia a dia, que eu tenho que conhecer tudo isso para me firmar lá. Amém. Qual que é o nome da igreja? É a congregacional. Congregacional. Entendi. Vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Amém. Fala, Vanessa. Oi, irmão. Então, acho que esse problema da Guilhermina aí, vários, né, que era da mesma instituição dela, tem o mesmo problema. Porque a gente sempre foi criada num regime muito, assim, vamos dizer, muitas regras, coisas. Então, hoje em dia, às vezes é difícil quando a gente vai para uma igreja e às vezes a gente quer que aquela coisa que a gente tinha lá na outra igreja de perfeição, que foi criada na nossa cabeça, que exista numa igreja. E isso não vai existir, entendeu? Porque não existe perfeição, né? O único perfeito é Cristo. Mas aonde a igreja está falando de Cristo, que é totalmente diferente da onde a gente estava, que lá era tudo perfeito, mas porém não tinha a palavra, né? A palavra bíblica, né? Sim. Então, eu estou assim, aprendendo bastante coisas, porque eu fui também, assim, comecei a frequentar outras igrejas e não quis também ir naquela primeira, que eu não saí da congregação por outra igreja, o irmão tá entendendo? Eu saí por causa de Cristo que não estava sendo pregado lá. Então, o meu foco é aprender sobre a palavra, né? E assim, e que isso que é o que salva, né, irmão? É que nem eu tô indo aqui numa que é bem pertinho de casa, ela é batista independente, mas ela é muito cristocêntrica, sabe? Assim, o pastor, ele explica tudo certinho e ele fala que você não força, sabe? Não força a pessoa a ser membro e tal. Uhum. Tá no seu tempo, né? E o importante é a pessoa conhecer sobre o Evangelho. E uma coisa que eu queria falar pro irmão é assim, que nem essa parte, até para alguns que estão aí, assim, vendo, né, que saíram também, e buscar na história da igreja, porque isso ajuda a gente a entender assim, sobre a parte do pentecostal, sobre esse movimento. Então, o que eu entendi para mim, né, que estou compartilhando para ver se ajuda alguém. Que eu entendi é que quando teve esse movimento do pentecostalismo lá, do neopentecostal, sobre a parte que eles enfatizam dons como línguas, profecias, essas coisas, o que aconteceu? A gente cresce, eu cresci, né, nesse sistema,
a gente tem que ter esses dons para a gente ser aceito, sabe? A gente precisa ter o dom da promessa, a evidência de línguas e profecias. Isso é como eu disse, que você tipo, é um escolhido de Deus, você é uma pessoa que tem, vamos dizer, espiritualidade, sabe? E aí as pessoas acabam não focando no Evangelho, porque isso desfoca a pessoa de conhecer as Escrituras, né? Sim. Ainda mais se você vai numa igreja que nem era a nossa, que eu acho que deve ser a maioria, que não ensina a Bíblia. Então acaba que separando, né? Daí é onde você vai lá buscar na história e ver sobre os falsos mestres, aí você vai encaixando tudo, né? E você vai conseguindo entender e assim, eu estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês aprendendo, né, querendo aprender mais, porque a jornada é longa, né? Tem 1 ano que eu saí de lá, mas assim, a gente fica, eu fico assim, nossa, tão pouco tempo e assim, o que eu já aprendi, não tem palavras para falar como é assim valioso, né? Verdade. É valioso a gente conhecer sobre o tesouro, né? De Jesus que está nas Escrituras. Tem um irmão lá da nossa igreja que ele veio da congregação cristã, né? Ele falou assim, pastor, eu tô aqui 1 ano e pouquinho, e o que eu já aprendi das escrituras aqui, de Cristo aqui nesse 1 ano e pouquinho, dá 10.000 vezes a mais do que eu aprendi a minha vida toda lá na congregação, né? Não é falar mal da congregação, mas assim, é entender que existe uma diferença na pregação, né? Quando ela tem um foco nas escrituras, na palavra do Senhor, né? Na edificação do reino de Cristo, né? No reino de Deus através de Cristo, então isso é fundamental compreender e praticar isso. É que lá, irmão, lá as pessoas evangelizam, tipo a igreja, sabe? Porque você fala assim, quando você vai falar para alguém, você não vai falar de Cristo. A pessoa começa a falar assim, vamos na minha igreja que Deus vai falar com você. É assim que mais ou menos funciona. Por quê? Por causa da revelação. E não é porque as pessoas, é que nem fala, né, na parte das pessoas, elas estão buscando Deus. Sim. Né? Então, por isso que eu falei assim que... Eu aqui sobre isso. Paulo, né, que é uma passagem de Paulo que fala que ele estava, não sei, numa cidade lá, que as pessoas estavam buscando um Deus desconhecido. Isso. Então, só que não tá correto, né? Por isso que eu até falei, Vanessa, que eu creio que tem muitas pessoas que são sinceras ao buscar nessas igrejas pentecostais ou neopentecostal e assim por diante. Tem muitas pessoas que são sinceras, muitas pessoas honestas, assim, que estão lá querendo encontrar Deus, entendeu? Mas aqueles líderes que levam para longe de Deus, esses sim que vão prestar contas diante do Senhor nosso Deus por estar conduzindo pessoas ao mal, né? Ao afastamento de Deus e não a buscar a Deus plenamente, né? É muito triste isso, né? Mas vamos, o que depender de nós, caminhar nisso, né? A gente está vendo assim que está sendo uma obra muito grande, né? Porque creio. A congregação, por ser a terceira assim, maior de membros, né, no Brasil, está tendo assim, tantas pessoas saindo, porque isso não existia, né? As pessoas só saíam como, tipo, pecou. E agora não, as pessoas estão saindo porque estão querendo buscar o verdadeiro Cristo, né? Então isso é lindo de ver. É uma coisa, é um avivamento, né? Verdade. Eu creio que Deus está fazendo algo muito, muito grande nessa igreja, né? Das pessoas que estão lá de forma sincera, querendo o Senhor Deus, né? De vir buscar o Senhor, de estar procurando o Senhor. Então, a sede, né, de Deus é muito grande, né? Isso é bênção, graças a Deus por isso, né? Mais alguma pergunta, alguma colocação final? Verdade. E sendo libertas, né? Através da palavra do Senhor nosso Deus, né? Através de Cristo Jesus, né? Isso é lindo, né, Samara? Verdade. Guilhermina. Então, né, quando eu fui visitar a igreja, porque na verdade eu sei, né, que eu não quero ficar só, eu não quero ser melhor do que ninguém, então, logo quando eu descobri, né, a verdade, então eu digo, vou ver
vou procurar aqui na minha cidade onde tem igreja bíblica. E comecei a visitar todas. E achei essa. Só que desde o início, né, já começou assim, né, querer que eu firmasse. E disse que eu sozinha não sou igreja. Aí eu digo, eu já saí de uma seita que foi a romana. Meu Deus. Vou para outra, passo 10 anos, né, perdendo tempo. Meu Deus, e agora eu vou entrar em outra sem eu conhecer, sem saber as doutrinas. Não, eu pedi a confissão de fé, que eu nem sabia o que era isso. Devido ao estudo, né, busquei, porque nenhuma das duas que eu participei antes, as duas seitas, não falava de confissão de fé. Aí a gente vai aprendendo, né, glória a Deus. Eles confessam a confissão de fé de Westminster, é isso? É. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. É boa, né? É ótimo. Aí eu estou estudando, estou lendo ela. A confissão de fé de Westminster, o breve catecismo, catecismo maior, né? É isso, né? Eu vou verificar direitinho, eu acho que é essa aí mesmo. Não observei não, mas eu acho que é essa, eu vou ver direitinho. Tá. É de 1800 e tal lá. Se ela tiver uma confissão se ela confessar a confissão de fé de Westminster, já é um grande diferencial, o Guilherme, já é um grande diferencial. Se ela adotar como base. É, eu tô lá visitando. Isso aí é top, hein? É bacana. É o nosso modo de interpretar as escrituras, né? A confissão de fé de Westminster, que é algo maravilhoso, né? Até diga de passagem, se você olhar e fazer uma comparação do material que nós estamos estudando aqui, ele faz conciliação com a confissão de fé de Westminster, tá? Esse material aqui. Até a gente dá para adolescente, lá na nossa igreja, conciliada com a confissão de fé, que ele é pareia, tá? Então, sim, a confissão de fé de Westminster. Perfeito. É porque no momento dos cultos, irmão, aí tem muito assim, liberdade, né? Assim, liberdade não. Que convida pessoas para ler a palavra. E muitas das vezes é leitura que não tem explicação, porque tem oportunidade, isso. Aí dá muita oportunidade que muitas das vezes você está ali ouvindo um texto e só lê, aí perde tempo e não tem explicação. Porque quem explica mesmo direitinho é só o pastor. Então, aí é uma prática litúrgica que também desconciliada, né? Mas vamos lá. Maravilha, gente. Ok? Fechou? Mais alguém? Não, né? Então tá jóia, gente. Semana que vem a gente dá sequência ali, termina esse capítulo 1. Pelo que eu vi aqui, a gente não vai conseguir fechar mesmo, nas 9 lições, mas a gente vai trabalhar para que a gente consiga passar o máximo possível. Se faltar algum pouquinho, depois a gente conversa com a Gisele, eu gravo os vídeos e mando para vocês lá no Telegram e assim por diante. Ou a gente marca um outro momento, a gente volta a estudar junto na outra oportunidade que a Gisele dá pra gente, tá bom? Sem nenhuma dificuldade. Irmão Antoniel, sim. Eu estava falando com meu esposo que assim, é mais difícil para os pastores lidar com a gente que veio da congregação do que um crente novo, sabe? Porque a gente dá muito trabalho. Dá nada, mano. Ixi. Deus abençoe por ter paciência com a gente. Se todo o trabalho fosse ensinar as escrituras, olha, é coisa maravilhosa. Olha, coisa que pastor gosta de fazer é ensinar, filha. Pode ter certeza. Coisa que pastor gosta de fazer é pregar a palavra, né? De ensinar a palavra. Eu falo assim, que pregar a palavra não é pesado. Pesado é resolver brigas, divergências, do homem caído, do coração duro do homem caído, né? Desculpa, Vilma, não entendi. A gente está com sede de conhecer esse conhecimento bíblico. Pronto, maravilha, é isso mesmo. Vamos tentar dar água, né? Da melhor fonte possível, né? Que a gente possa alimentá-los com água viva, em nome de Jesus. Nosso desejo, nossa oração sincera e a nossa busca permanente, né? É a água da fonte viva. Que Deus abençoe vocês. Estou à disposição. Meu contato está lá no grupo lá. Pode entrar em contato comigo se quiser perguntar, fazer alguma colocação. Fiquei com vergonha de falar lá, não quis falar. Pode mandar lá no zap lá um áudio explicando qual que é a tua dúvida, que a gente tenta trabalhar junto também, tá bom? Eu sempre costumo responder e não demoro muito. Algumas vezes está um pouquinho mais corrido aqui ou outro ali, mas via de regra a gente consegue dar um bom andamento, tá bom? Deus abençoe. A Gisele tá dodói, né? Ela não pôde estar aqui com a gente.
ela está dodói, está fazendo tratamento da coluna, então, ela falou, pastor, olha, não vou poder estar aí com vocês, mas já está tudo certo com as meninas lá, o senhor quer que eu faça o link, quer que eu faça, o que quer fazer? Eu falei, deixa que eu faça, sem problema, melhoras aí para você, então, coloque a Gisele em oração também, nas suas orações aí, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço a todas, a Jonathan, o varão comigo aqui, né? Acho que ele é o único também, né? Varão, nós dois aqui. Que Deus abençoe vocês, pode contar comigo. Depois eu vou mandar o vídeo lá no Telegram para vocês, tá bom? Um abraço a todos, bom domingo. Um bom final de semana, melhor falando, né? Amém, Deus tchau, tchau. abençoe. Amém, tchau, tchau.